Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 17, leremos dos versos 24 a 41. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, do 24 ao 41. O rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Avá, de Ramate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram a alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria: as gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Azima, os heveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes, não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos prostrarei diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios, mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido, a Ele temereis, e a Ele vos prostrareis, e a Ele oferecereis sacrifícios. Os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias. Não temereis outros deuses. Da aliança que fiz convosco não vos esquecereis, nem temereis outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não deram ouvidos a isso, antes procederam segundo o seu antigo costume. Assim estas nações temiam o Senhor e serviam às suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos, até ao dia de hoje. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pelo registro fiel da Tua palavra. O Senhor, pela Tua providência, fez com que os registros fossem preservados e nos atingissem hoje, tantos séculos depois, com fidelidade, com fidedignidade, ó Pai, Tua palavra sobrenatural, que enche os nossos corações, que nos edifica, Pai. Nós te louvamos e te pedimos que, mais uma vez nesta noite, o Senhor tenha misericórdia de nós, fale por meio do Teu Santo Espírito nos nossos corações, use, ó Pai, o Teu servo que é limitado, que é um vaso de barro, mas que a Tua palavra seja anunciada e os corações sejam preenchidos e o Teu povo seja edificado para a honra e glória do Teu nome, Pai. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Chris Granberry é um pastor que trabalha numa reserva indígena lá nos Estados Unidos.
E a primeira vez que o pastor Cris visitou aquela reserva, ele ficou impressionado com a pobreza e a carência daqueles índios nativos norte-americanos. Ele organizou então uma viagem missionária. Ele trouxe jovens de um estado chamado Alabama e um grupo grande de jovens foi até aquela reserva indígena e passou a arrumar aquelas casas, aquelas moradias precárias. E eles gastaram algum tempo ali arrumando aquelas casas, especialmente tentando melhorar a moradia daqueles índios. Aquela equipe arrumou e pintou a casa de uma mulher idosa que parecia muito nervosa e incomodada com o que estava acontecendo. Ela raramente falava o que ela estava sentindo e ela não disse nada a respeito daquilo. No final da semana, a casa daquela mulher estava totalmente reformada, limpa, arrumada, com novas telhas, mas ela não falou nenhuma palavra. No último dia, quando a equipe estava indo embora, aquela mulher veio correndo na direção do pastor, lágrimas nos olhos, e ela perguntou: por quê? Por que vocês fizeram isso? Vocês vieram de longe, gastaram com passagens, compraram telhas, compraram pregos, tinta, fizeram todo esse trabalho na minha casa de graça. Por que vocês fizeram isso? Nem a minha família se preocupa comigo. Por que vocês fizeram isso? Vocês nem me conhecem. Aquele pastor percebeu como aquelas comunidades indígenas e alguns outros povos estavam à margem, estavam desprezados. Igrejas ao redor, mas aquelas pessoas não estavam sendo cuidadas. Era um povo praticamente desprezado pela igreja. Não são poucos os povos que passam por desprezo. Olhando para o passado, nós vemos que a história dos samaritanos é uma história de longo desprezo. E tudo começou quando, em 722 a.C., as tribos do norte, os irmãos se lembram, 10 tribos no norte, formando o chamado Reino de Israel, 2 tribos no sul, formando o chamado Reino de Judá. Tudo começou quando, em 722, as 10 tribos do norte foram levadas cativas, foram vencidas pelo rei assírio Salmanasser e levadas em cativeiro para a Babilônia. Esta história da invasão, da derrota, do cerco que durou 3 anos ali, é contada nos versículos anteriores ao texto desta noite. Nós já estudamos esse texto aqui em fevereiro, e nos versículos anteriores, os versos 22 e 23, sintetizam bem. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportada da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. Na verdade, as 10 tribos nunca voltaram. Foi um castigo que eles mereceram. Deus mandou tantos profetas para denunciar os erros, para denunciar a idolatria, e eles nunca ouviram. Foi uma história de idolatria, de ingratidão, de infidelidade. As 10 tribos nunca voltaram. Daqui a pouco, em 586 a.C., o mesmo acontecerá com Judá. Mas Judá teve mais misericórdia de Deus, porque o reino do sul foi um reino mais fiel ao Senhor. E eles vão, mas depois Deus vai permitir que alguns voltem, reconstruam os muros, reconstruam o templo, eles terão mais misericórdia. Mas as 10 tribos do norte são as 10 tribos perdidas, nunca voltaram. O fato é, meus irmãos, que aqui nós estamos justamente no texto em que as tribos foram levadas e o rei da Síria, verso 24, trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, no lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades.
Esta era a estratégia da Babilônia. Quando eles venciam uma cidade, eles tiravam os moradores, colocavam em outras cidades e traziam moradores de outras cidades, outros povos derrotados, outros cativos para esta cidade. E eles faziam isso numa estratégia para prevenir-se de qualquer levante, de qualquer resistência, de qualquer senso de nacionalismo. Porque agora naquela terra não havia gente da terra. Como é que eles iam se levantar? Eles misturavam os povos para não dar chance de organização, de unidade, de levantes nacionalistas, de resistência. Foi isso que eles fizeram. Eles pegaram aquela terra que até então havia sido habitada por tribos de Israel e colocaram outros povos, fizeram uma mistura de muitas raças, de muitas nações. Foi isso que aconteceu ali. Esses povos, então, diferentes, misturados, passaram a habitar Samaria. E aqui nascia a hostilidade entre judeus e samaritanos. Porque os judeus olhavam para essa terra e não viam mais irmãos de sangue, não viam mais contemporâneos. Eles viam povos que adoravam outros deuses, misturados ali. É claro que este povo que veio, essas nações que vieram, eram povos que não adoravam o Deus verdadeiro, adoravam outros deuses. Por isso que a sua ocupação foi repleta de pecados. E nesta noite, meus irmãos, eu gostaria de expor aos irmãos, primeiro, os pecados de Samaria e segundo, a redenção de Samaria. Primeiro os pecados e depois a redenção. Vamos aos pecados. Nós podemos tratar de 3 grandes pecados que nós encontramos aqui no texto. O primeiro deles, falta de temor a Deus. Falta de temor a Deus. Verso 25 diz: a princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Sim, eles tinham leões em Israel. Lembre-se do episódio em que Sansão matou um leão novo com seus próprios braços. Lembre-se do episódio em que Davi matou um leão para defender o rebanho do seu pai. Havia leões em Israel. Os leões aqui foram instrumentos do juízo de Deus para castigar aqueles povos que estavam agora ali sem reconhecer o Deus verdadeiro. Neste sentido, como juízo, Deus usou rãs, Deus usou piolhos, moscas, gafanhotos para castigar os egípcios. Deus usou serpentes vermelhas, serpentes abrasadoras para disciplinar o seu povo no deserto. Deus usou ursas para castigar jovens que não respeitaram o profeta de Deus. Deus usou um grande peixe para disciplinar e colocar no caminho correto Jonas, seu servo. Deus, meus irmãos, é soberano sobre toda a criação e por vezes Ele usou animais, como aqui, para os seus juízos, os seus justos juízos. Aqui Ele usou leões e eles mataram algumas pessoas. Tanto mataram que isso gerou a preocupação dos líderes ali locais e eles se comunicaram com o rei da Síria, dizendo, verso 26, agentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Aqueles povos não conheciam o Deus verdadeiro. Eles estavam chamando o Deus verdadeiro de o Deus da terra. Eles achavam que cada cidade tinha um Deus específico, era o Deus daquela terra. E o Deus daquela terra, no imaginário idólatra deles, exigia determinado comportamento. Se o Deus não fosse satisfeito, esse Deus da terra imaginário mandava um castigo. Eles não conheciam o Deus verdadeiro. Então o rei da Síria mandou dizer,
tragam um sacerdote que nós tiramos de lá, um sacerdote da terra, porque aí ele vai saber ensinar o povo a como adorar o Deus da terra. Eles não tinham a mínima ideia de qual era o Deus verdadeiro. E aliás, não adiantou nada levar um sacerdote da terra, porque lembremos-nos de que a terra era o reino do norte. Os sacerdotes do reino do norte nunca serviram o Deus vivo. Eles adoravam bezerros de ouro. Não adiantou nada levar um sacerdote de Betel para ensinar idolatria. Tanto não adiantou que eles continuaram sem temer a Deus. Note, eles temeram os leões, eles temeram o Deus dos leões, mas não temeram verdadeiramente, de coração, o Deus verdadeiro. Novamente nós temos um caso aqui de atrição, que é o contrário de contrição. Contrição é de fato arrepender-se do pecado, temer a Deus verdadeiramente. Atrição é o caso aqui. Eles temeram apenas a consequência. Eles temeram os leões. Eles temeram o castigo. Meus irmãos, quantas pessoas que só temem a Deus depois que Deus manda os seus leões? Estão tranquilas, confortáveis com seus pecados, com a sua negligência, com seu desleixo para as coisas de Deus, até que Deus manda os seus leões. Aí as pessoas temem. Estes aqui não tinham um temor verdadeiro. É o primeiro pecado deles. A palavra nos diz em Jó: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. O temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Jó 28, 28. Salomão diz no começo dos Provérbios: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, meus irmãos, se alguém quer ser de fato feliz e fiel a Deus nesta vida, deve temê-lo verdadeiramente, não temer consequências, mas temer a Deus verdadeiramente, amá-lo ao ponto de temer desagradá-lo. É inevitável, meus irmãos, quando nós falamos de temor, pensarmos em medo. Não há como dissociar temor de medo. No grego, temor é phobos, de onde nós tiramos fobia. Mas não é um temor que você teria de um estranho. É mais aquele temor que nós temos do nosso Pai. João Calvino, quando fala do que significa temer a Deus, ele diz que é amarmos tanto a Deus ao ponto de temer entristecê-lo. É parecido com o que nós sentimos com os nossos pais físicos. Nós os amamos tanto e temos tanta gratidão pelo que eles fizeram, que nós não queremos decepcioná-los. Não queremos que eles se entristeçam. Mudando o que deve ser mudado, não é um temor de um monstro, de um Deus tirano, porque Deus é o nosso Pai, nós o amamos verdadeiramente. É um temor que envolve medo, mas principalmente um medo, um receio de desapontá-lo, de errar com relação a Ele. Este é o primeiro pecado, falta de temor do Deus verdadeiro. O segundo pecado evidente é a idolatria. Verso 29, porém cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. A história do Reino do Norte foi uma história de idolatria. Eles criaram altos para adorarem, além dos bezerros de ouro, outros tipos de deuses. Verso 30, os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Azima, os heveus fizeram Nibás e Tartaque, os sefarvitas queimavam seus filhos, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Meus irmãos, não há muito consenso entre os estudiosos sobre quais deuses eram estes, mas de acordo com a tradução judaica, com a tradição judaica, Sucote Benote era representado por uma galinha, Nergal era representado por um galo, Azima por um bode, Nibás por um cão, Tartaque por um asno, um jumento, Adrameleque por um pavão e Anameleque por um fazão.
Observe que pouco adiantou levarem um sacerdote do reino do norte para ensinar o povo. O reino do norte adorava bezerros. E eis que agora eles estão adorando galinhas, galos, bodes, cães, asnos, pavões e fazões. Paulo, séculos depois, vai sintetizar esta tendência idólatra de adorar criaturas ao invés de adorar o Deus verdadeiro, como nós lemos na liturgia. Mas deixe-me repetir: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Exatamente o que essa mistura de povos estava fazendo, adorando galinhas, bodes, asnos, fazões, adorando todo tipo de criaturas ao invés de adorar o Deus verdadeiro. Entretanto, meus irmãos, o pecado mais horrendo destes povos foi queimar os próprios filhos, cultuando a Adrameleque e Anameleque. Aliás, esta prática de sacrificar um filho, ela era bastante antiga, era uma prática idólatra horrenda. E qual era o objetivo? Prosperidade. Esse era o objetivo. O Deus falso dizia: você me entregue um filho que eu vou te dar prosperidade. Você quer ficar rico? Sacrifique um dos teus filhos que eu vou te devolver com prosperidade. Observe que teologia da prosperidade não é uma coisa nova. Meus irmãos, os deuses de fertilidade que já existem em abundância no Antigo Testamento são deuses de prosperidade. No fundo, meus irmãos, o coração pecaminoso e idólatra sempre quis buscar o Deus dinheiro. Mamon, como diria Jesus no Novo Testamento, não podeis servir a Deus e a Mamon, o Deus imaginário das riquezas. Observe que esta cobiça é bastante antiga. E houve momentos na história em que o próprio povo de Deus se inclinou para este tipo horrendo de pecado. E o mundo nunca se livrou deste mal. Este tipo de sacrifício ainda é encontrado hoje em algumas tribos primitivas ao redor do mundo, sacrificar os próprios filhos. Este tipo de sacrifício ainda é encontrado gerando um mercado milionário de dinheiro no que se reflete de tráfico de crianças. O tráfico de crianças, especialmente na Ásia, é muito grande. Nos Estados Unidos, em outros países da Europa, o sacrifício de crianças se traduz em uma palavra: aborto. Milhares de crianças são sacrificadas naquele que deveria ser o refúgio mais seguro de uma criança, que é o útero da sua mãe. Milhares de crianças são sacrificadas pelos motivos mais desprezíveis, porque mães acham inconveniente ter um filho, ou porque o médico disse que a criança não nascerá plenamente saudável, e aí as mães sacrificam o próprio filho, assassinam o próprio filho dentro do seu útero. Em Samaria, crianças eram sacrificadas por idolatria. Em nossos dias também. Os ídolos de hoje são dinheiro, conforto, prosperidade, e algumas mulheres buscando isso sacrificam os seus bebês. O Deus que é justo juiz, que é vingador dos inocentes, aguarda estas mulheres
no dia do juízo final. Ele as aguarda. E se não se arrependerem desses assassinatos, ele as aguarda. O segundo pecado daqueles povos misturados, então, que agora estão em Samaria, foi a idolatria. E um terceiro pecado que nós observamos bem claro no texto é o que nós chamamos de sincretismo, que é culto misturado. Sincretismo, culto misturado. Veja o verso 32. Mas temiam também ao Senhor, dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. O texto parece paradoxal. Alguns estudiosos creem que aqui se trata de uma ironia, porque eles temiam ao Senhor, mas temiam a outros deuses. E tanto parece uma ironia, porque veja a sequência do texto. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes, não temem o Senhor. No versículo anterior diz, temiam o Senhor e temiam outros deuses. E aqui diz, não temem ao Senhor, e não fazem segundo os seus estatutos e juízos. Eles fizeram uma mistura. A ideia, irmãos, é que eles ofereciam sacrifícios ao Deus da terra, digamos assim. Talvez o sacerdote tenha ensinado que o Deus verdadeiro é Yahvé, mas eles ofereciam sacrifícios e até os seus filhos para os deuses imaginários das suas terras. Eles fizeram uma mistura. E este foi o pecado que, inclusive, o povo de Deus caiu muitas vezes, razão pela qual eles receberam o castigo do cativeiro. Quantas vezes eles, ao invés de adorarem o Deus verdadeiro, passavam a adorar outros deuses? Deus chamava isso de adultério. Vocês estão me traindo com outros deuses. E os profetas vinham, denunciavam os pecados e muitos deles eram mortos e o povo continuava pecando. E o desfecho dessa história foi justamente o cativeiro assírio. Essas 10 tribos foram e nunca mais voltaram por conta deste tipo de infidelidade. Por causa de deuses de fertilidade no passado, é que o povo de Deus ficava tentado a buscar caminhos mais fáceis. Os deuses de fertilidade, entre aspas, ofereciam chuvas mais rápidas. Os seus sacerdotes diziam, se vocês adorarem a Baal, que era um dos deuses de fertilidade, as chuvas virão abundantes sobre a plantação de vocês e virão mais rápido. E os povos caíam nessa tentação de abandonar o seu Deus verdadeiro, aquele Deus que os tirou do Egito, e eles seguiam Baal. E os deuses de fertilidade eram deuses de imoralidade. Havia uma associação entre fertilidade sexual com fertilidade das chuvas. E muitas vezes esses rituais eram rituais imorais que eles praticavam, pecando ainda mais contra o Senhor nosso Deus. Foi por conta destas infidelidades que veio o cativeiro assírio. Meus irmãos, Deus não se agrada de culto misturado, Deus não se agrada de corações divididos, Deus quer todo o nosso coração. Ele disse lá no início do seu povo, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Não é com meio coração, não é com meia alma, não é com meia força. Deus quer o nosso ser completo. Nós não podemos cultuar Deus aqui e depois cultuar outro Deus ali. E eu tenho certeza que ninguém aqui durante a semana vai numa igreja católica nem num centro espírita. Mas eu temo que alguns de nós que estão no domingo cultuando o Deus verdadeiro, durante a semana tenha outros deuses, ídolos do coração, como dinheiro, riqueza, pecado sexual. Meus irmãos, Deus não se agrada de corações divididos. Cristo nos disse, não podeis servir a 2 senhores, porque você vai aborrecer a um e amar ao outro, ou vai se devotar a um e desprezar o outro. Hoje nós corremos o risco de negar o Deus verdadeiro, buscando os ídolos do coração durante a semana. Confessar a Cristo no domingo e negá-lo
buscando outras coisas, como se fossem as coisas mais importantes da nossa vida. Deus quer o nosso coração diante dele 24 horas por dia. Deus quer que o nosso coração inteiro seja ofertado diante dele, para que nós declaremos que de fato somos seus filhos e somos discípulos de Cristo 24 horas por dia. Nós não podemos oferecer este tipo de culto misturado. Meus irmãos, os 3 pecados então, terminando este primeiro ponto, que nós vimos ali no começo daquela nação tão misturada, foram o pecado de falta de temor de Deus, de idolatria e de sincretismo, culto misturado. Vamos falar agora da redenção, a redenção dos samaritanos. Só que a redenção dos samaritanos não está neste texto, e nem está nos próximos séculos. Na verdade, algum tempo depois, o relacionamento entre samaritanos e judeus piorou. Na época de Neemias, quando ele voltou para tentar restaurar a cidade de Jerusalém, os samaritanos eram governados por Sambalate, que fez duríssima oposição contra Neemias. E ali, os samaritanos judeus se tornaram inimigos mortais. Mais tarde na história, os gregos e também os romanos usaram Samaria como base para a ocupação do território judaico. E os judeus retaliaram, destruindo o templo samaritano no monte de Gerizim, no ano 128 a.C. Os samaritanos criam que estavam seguindo a religião verdadeira. O samaritanismo era a crença apenas nos livros do Pentateuco. Eles criam apenas nos 5 primeiros livros. Mas eles seguiram o caminho de uma religião errada, uma religião que não servia o Deus verdadeiro. Até que a verdade da salvação os alcançou. E os alcançou onde? Os irmãos se lembram de uma parábola que Cristo contou, cujo herói da parábola era um samaritano? A parábola do bom samaritano. Jesus tinha amor pelos samaritanos. Os irmãos se lembram quando Jesus não desviou da cidade dos samaritanos, que era o que todo judeu fazia, mas ele fez questão de entrar na cidade dos samaritanos? E ele teve conversa com uma mulher samaritana no alto calor do dia, e aquela mulher ficou tão impressionada com aquele profeta que estava diante dela, ela o achou um profeta, que ela largou o seu cântaro, o que era mais precioso naquele momento, e foi para a cidade, dizendo: será ele o Messias? Porque os samaritanos, tendo o Pentateuco, eles imaginavam que, de acordo com a profecia, Moisés enviaria alguém maior do que ele. E ela disse: será ele o profeta? Ele me disse tudo da minha vida. Será ele o Messias? E diz o texto que alguns samaritanos foram até Jesus e foram convertidos, não pelo que ela falara, mas pelo que eles ouviram de Jesus Cristo. Olha os samaritanos. Jesus colocou os samaritanos no seu plano de salvação, quando ele disse para os discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Os samaritanos estavam nos planos de Jesus. E há poucos domingos nós vimos Filipe, um judeu, pregando Jesus Cristo entre os samaritanos, e os samaritanos se convertendo e sendo batizados. E na sequência, em Atos 8, nós vemos aquilo que é chamado de o Pentecostes samaritano. Da mesma forma que o Espírito desceu em Jerusalém no Pentecostes, o Espírito desceu sobre os samaritanos, o chamado Pentecostes samaritano, e eles receberam o Espírito Santo, provando que agora o povo samaritano está incluído na igreja verdadeira. Samaritanos agora fazem parte da igreja de Cristo. E o Evangelho atingiu algumas cidades samaritanas, e algumas cidades são chamadas pelo nome. Em Lida, por exemplo, Pedro curou um paralítico chamado Enéas, e quando as pessoas viram isso, voltaram-se para o Senhor. Conversão em cidade samaritana, Lida. Em Jope,
Pedro ressuscitou dos mortos uma mulher chamada Dorcas, e muitos creram no Senhor. Conversão entre samaritanos. Meus irmãos, veja como os samaritanos eram um povo a ser alcançado por Deus. E dentro da providência de Deus, tudo começou lá atrás. Quando estes povos foram trazidos da sua terra de forma obrigada, foram levados cativos, e aquele desastre que parece ter sido para eles, na verdade, os estava aproximando do Deus verdadeiro, estava fazendo com que eles estivessem ali do lado de Israel, e eles foram aproximados do Deus verdadeiro, e no curso da história, eles foram aproximados de Cristo, e Cristo os amou, e Cristo os colocou nos seus benditos planos. Veja que o reassentamento de Samaria acabou sendo parte da estratégia de redenção de Deus a longo prazo, lá atrás, que veio se cumprir em Cristo. Meus irmãos, como Deus transforma tragédias em salvação? Nós nem imaginamos. Mas Deus faz isso por sua soberania, por sua providência. Tragédias em salvação. O povo de Samaria foi alcançado por Cristo. Não todos, é claro, mas havia eleitos do Senhor ali entre os samaritanos que foram alcançados. Uma história de tanto desprezo, de uma hostilidade secular que durou séculos, mas Cristo os abraçou e trouxe para dentro da igreja. Concluindo, voltemos àquela mulher indígena lá nos Estados Unidos. Ela perguntou para o pastor: por que vocês fizeram isso? Vocês não me conhecem, nem a minha família fez isso. E a resposta que aquele pastor deu à mulher foi a seguinte: muitos cristãos, tanto do Alabama, que foi onde ele pegou os jovens para a viagem missionária, quanto do nosso país inteiro, gostariam de estar aqui ajudando a senhora, por amor. E sabe por quê? Porque eles foram alcançados por Cristo Jesus. Cristo Jesus foi aquele que deixou o seu lar no céu, muito melhor do que esses jovens deixaram o seu estado, sua residência, e veio à terra, não para passar uma semana, mas para passar o resto da sua vida, até a sua morte, para salvar pessoas. Jesus Cristo foi alguém que veio não para construir e renovar telhados como nós fizemos aqui. Ele veio para reconstruir vidas, para salvar pessoas, para trabalhar nos corações. Além disso, Jesus Cristo não pagou passagens de avião como nós pagamos, mas Ele pagou com a sua própria vida, com seu próprio sangue. Jesus Cristo morreu para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E agora, Ele nos oferece não uma casinha nova, mas Ele nos oferece uma casa no céu, as mansões celestiais, para todo aquele que nele crer, para todo aquele que nele crer, tenha a vida eterna. Assim, o pastor disse para aquela senhora emocionada: toda vez que a senhora olhar para esta casa refeita, a senhora se lembre de que nós só viemos aqui porque Cristo nos salvou, porque Cristo morreu para nos dar um novo lar. E a senhora saiba que Cristo morreu para todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê tenha de fato a vida eterna. Meus irmãos, nós, igreja, vivemos para isso, para levar o nome de Cristo às pessoas que estão sendo desprezadas, para os povos que estão sendo desprezados. Os samaritanos foram salvos porque Cristo os atraiu. Os judeus eleitos foram salvos porque Cristo os atraiu. Brasileiros, nós fomos salvos porque Cristo nos atraiu. Nós devemos pregar o evangelho para muçulmanos, para budistas, para judeus, para moradores de rua, para prostitutas, para pessoas que estão viciadas, para pessoas que são marginalizadas e desprezadas deste mundo. A igreja vive para isso, para levar o amor de Cristo. A igreja não vive para arrumar casas, para fazer obra social como um fim em si mesmo.
Mas quando nós fazemos boas obras, nós podemos levar o nome de Cristo e mostrar que aquilo é uma pequenina amostra da bênção eterna que Deus fez na nossa vida, nos tirando do rumo do inferno e nos trazendo para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe, que o Deus que no curso da história salvou o desprezado povo samaritano e no curso da história nos salvou também, que Deus nos abençoe e nos use para que nós sejamos instrumentos na evangelização de tanta gente que está por aí desprezada, precisando da luz de Cristo, aquele que é o nosso Redentor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.